Olá Pedro, Olá. olá António e olá quem tiver a paciência de nos ouvir. O tema deste AgroLouros hoje era o orçamento e a política fiscal, no fundo. O orçamento foi aprovado agora, recentemente. Começar talvez por aí, pela parte política da aprovação do orçamento, com o que foi a viabilização, vamos dizer assim, por parte do PS, tanto em sede de Câmara como em sede da Assembleia Municipal, do orçamento proposto pela Câmara, e que eu já tinha, aliás, falado disso aqui noutro programa, que me parece ser uma abstenção, vamos dizer assim, inatacável. Atacável pode ser sempre, mas a mim parece-me que o facto do PS viabilizar estes orçamentos é normal que o faça. É normal porque, bem ou mal, nós temos que também às vezes separar um pouco aquela ideia de fazer oposição significa sempre votar contra, se não é verdade. Quem ganhou a Câmara foi o PCP. O que a oposição deve tentar fazer é tentar melhorar o orçamento, do meu ponto de vista. Não é necessariamente votar contra só por votar contra, não tem grande interesse. E depois, o que o PS tem feito, já falámos disso um pouco também, tem sido procurar que haja uma transferência, vou dizer assim, para simplificar, de verbas para as juntas de freguesia, só que é para todas as juntas. Não é só para as juntas do PS, é para todas as juntas. E sendo para todas as juntas, é complicado de atacar essa decisão. Eu disse aqui eu prefiro isso, prefiro uma abstenção a troca, vamos dizer assim, para simplificar, não é com sentidos não diretos. Uma troca, dizer eu abstenho em troca de mais verbas para as juntas, para todas as juntas, do que uma troca de abstenção para ter assessores ou para ter pessoas em gabinetes. Eu prefiro assim. E, portanto, desse ponto de vista, politicamente, parece-me normal esta abstenção. Continuo a achar que a Assembleia Municipal acaba por ser um bocadinho uma caixa de ressonância do que se passa na Câmara. Quer dizer, o debate é um debate um bocadinho artificial, porque a coisa vem decidida e não há ali nenhum acrescento propriamente de qualidade. Mas isso também cabe aos partidos que não têm assento na Câmara tentar demonstrar as suas posições e tornar o debate um pouco mais vivo. E depois tivemos o voto contra dos partidos, vamos dizer assim, genericamente mais à direita, do PSD, do CDS-PP e também do PPM, não sei se ainda é PPM, se já é só o partido do Bruno. Enfim, não sei, cada um dará o nome que quiser. Bom. Sim, não se sabe, não é? Cada um dá o nome que quiser, mas o Bruno, de facto, eu digo isto com toda a amizade, porque o Bruno tem tido aqui um bom trajeto e tem até aumentado, diria eu, que seria, aumentado de certeza a força que seria do PPM. Vamos ver a quem é que ele vai emprestar a sua qualidade numa futura eleição. Quanto ao orçamento propriamente dito, em termos, é um orçamento na linha dos anteriores. Portanto, não há aqui mudanças de fundo nessa questão. Eu continuo a dizer o mesmo. Acho que a pequena descida do IMI, quer dizer, é tal bica. A mim não vejo que seja. Acho que se calhar nem dá para uma bica, depende. Se for uma bica, em alguns cafés será, noutros já nem dá para isso. E portanto, essa pequena descida é um bocadinho para lançar a confusão. Dizer, baixámos o imposto. O que é que isso significa em termos de palpáveis? Pouca coisa. Não vejo... Fiquei preocupado porque, em termos de própria execução orçamental, porque parece, coisa estranha, que se está a guardar dinheiro para o último ano de mandato ser um ano em... Parece, será que sim? Eu é que sou maldoso, se calhar. Provavelmente. E, portanto, há aqui agora um agarrar do dinheiro, para quem fala, como o PCP fala, das cativações do Ministro das Finanças, Mário Centeno. O que se passa aqui também é uma super cativação para o futuro, para o último ano de mandato poder ser um ano com mais obra feita. E depois, ainda destacado o orçamento, e com isto terminava, hoje vou mesmo ser breve, diria que não vejo no orçamento nenhuma medida, nenhum investimento, nenhuma ideia de rasgo, nenhuma ideia de futuro. Volta a ser um orçamento de gestão corrente, com uma pequenina baixa do IMI, sem nenhuma medida fiscalmente atrativa sequer, poderia haver uma política fiscal agregada. Não é nada disso. E depois com as despesas normais, quer dizer, que não tem aqui nada a fazer. Não percebi, não consegui perceber do próprio debate da Assembleia Municipal, talvez por insuficiência minha, o fundamento para algum tipo de voto. Por exemplo, eu não percebi o fundamento do voto do PSD. E até noutros fóruns, eu já tentei procurar perceber e não consigo perceber, porque o PSD vota contra porque se opõe ao orçamento, mas depois vota a favor, poderia se abster também se tivessem passado medidas, mas quais medidas é que foram negociadas e ninguém responde. Portanto, não se percebe bem
ali alguns sentidos de voto, da minha opinião, portanto o debate do que vi, também confesso que não vi as horas todas das duas sessões, não vi tudo, mas do que vi deu um pouco de sono, porque achei aquilo um bocadinho pobrezito, e sem nenhuma medida assim concreta que valesse a pena discutir. E era isso. Quanto ao orçamento, assim, Tiago, estamos a ficar de acordo. Isto é mau. É preocupante. Isto é preocupante porque, efetivamente, o orçamento, vou começar pelo fim, o orçamento é um orçamento sem rasgo e nas únicas questões que têm algum rasgo estão dependentes e não estão inscritas, pois há ali aquele problema, não estão inscritas porque estavam dependentes de um empréstimo que não foi aprovado e que já lá vamos, isto politicamente tem aqui algum peso. E acho que até é um bocado de inabilidade em termos de apresentação das questões e a justificação que foi dada para não estarem lá. Quer dizer, é um orçamento, de facto, como diz o Tiago, igual aos outros, ou seja, sem rasgo. E aliás, isso que temos vindo aqui a dizer e continuo a dizer é assim: não há rasgo neste Executivo, é uma coisa assustadora e é uma coisa preocupante para os municípios, agora, independentemente da oposição. O orçamento e as votações, e portanto não vamos esmiuçar muito, até porque, ao contrário de outros tempos em que tínhamos mais trabalho a fazer contas sobre o orçamento, se estava tudo correto, o que é que podia ser ou não, enquanto membros da Assembleia, neste momento estamos mais descansados sobre isso e portanto fazemos apenas uma análise política e menos técnica também, embora a nossa posição é sempre política, mesmo na Assembleia, mas há um estudo a efetuar em termos de valores e de opções políticas que provavelmente agora estamos mais distanciados e descansados relativamente a isso, não deixamos de dar a nossa opinião, mas menos preocupados com alguns pormenores técnicos, mas em termos de orçamento, eu acho que, por exemplo, o Partido Socialista, e concordo em absoluto com o Tiago, o Partido Socialista foi coerente no voto. E foi coerente mesmo com o anterior mandato. No anterior mandato havia uma coligação, não é? entre o PSD e a CDU, o PCP mais verdes, neste caso só o PCP, porque só o PCP é que está no Executivo, e portanto havia esse... não, por acaso não é só o PCP que está no Executivo, há um dos vereadores que não é do PCP, mas, ou pelo menos não era. E o PS também foi coerente naquela altura, ou sempre também argumentou a questão de quem ganha governa e não precisamos de moedas de troca, nem de estar nos executivos, nem de ter pelouros ou o que seja, para viabilizar documentos. Não é essa a questão. Precisamos é que os documentos reflitam alguma questão importante e se pudermos ter, podemos. No anterior mandato isso não foi possível porque havia aqui um acordo, como disseste muito bem, com o PSD, que havia pelouros e lugares e tudo, e portanto o PS tinha menos força, mas nunca deixou de se abster, porque de facto quem ganha governa. Agora podemos é criticar o orçamento, e de facto o orçamento sem rasgo e sem política de futuro é um orçamento sempre fraco, é um orçamento de gestão corrente. E isto tem sido... mas um orçamento de gestão corrente a amealhar, como dizem muito bem, para o futuro. Mas o futuro, as pessoas também já não são assim tão tontinhas, não é? Porque é que, por exemplo, o empréstimo foi chumbado, não é? E qual foi a argumentação política para que o empréstimo fosse chumbado? É porque, nesta altura, nós não conseguimos saber qual é o resultado e quais são as contas que a Câmara nos vai apresentar. Não é? Que o Executivo apresenta. E daqui em março, quando só a apresentação de contas, aí saberemos qual é o superávit que temos ali. E como sabemos, o saldo, a conta corrente no último ano foi bem grande, não é? Foi gordinha. Foi bem gordinha e isso, e se calhar não é necessário ter um empréstimo. Ou vamos ter aqui um empréstimo para até agir politicamente, dizer, bom... é que se não tiver aqui aquele empréstimo nós não vamos fazer, por exemplo, que era, aliás, era uma visão política interessante, a variante da Luz Nascente, nós não vamos fazer a recuperação do Parque de Montachique porque o empréstimo era para isto. Mas se houver dinheiro, porque é que é preciso? Não é?
Se houver um superávit, porque é que é preciso? É para fazer o tal milheiro para as obras de última hora, para se fazer grandes projetos de última hora e conseguir mostrar à população que se faz muita coisa e pensando sempre que a população, bom, basta o último ano, faz muita coisa e está bom. Pronto, foi ótimo. Não é assim, as pessoas também já pensam um bocadinho e também acho que não é uma boa estratégia. Acho que para o PCP é de facto um executivo de gestão. Estão aqui durante, neste quadro, 4, 7 anos, não é? Vão estar 7 anos a gerir isto e depois têm ali um 8º ano que vão fazer umas obrazinhas. É fraquinho, é muito fraco este orçamento, mais um ano de orçamento. E com uma questão que é a política fiscal, onde também o PS, como disseste muito bem, ali negociando um apoio para todas as freguesias, reforço de apoio, até porque é sempre preferível que se invista, já falámos disto aqui algumas vezes, que se invista na maior proximidade, porque rende mais, não é? E as pessoas são mais beneficiadas, os cidadãos são mais beneficiados, os municípios são mais beneficiados, os fregueses são mais beneficiados, se for de proximidade. E isso é importante que o PS tenha exigido uma questão para melhorar a vida das populações, quer dizer, e como tu disseste e muito bem, é inatacável que alguém que apresente uma coisa destas possa vir a dizer, malandros, fizeram isso para... Não, fizeram isto a benefício das populações. Eu acho que é um argumento perfeitamente plausível e revela alguma capacidade e responsabilidade do Partido Socialista a fazer política no Conselho. Ou seja, não foi em troca, como diz, de pelouros, de ter a discussão, não, nós queremos e apresentam esse projeto. Parece-me interessante e sempre com aquela máxima, quem ganha governa e, portanto, sim, mas nós podemos exigir que se faça mais alguma coisa. E pronto, estão escritas medidas mínimas. Na política fiscal, também, por via desse acordo, passou, como tu dizes, aliás, nessa altura tive a oportunidade de fazer muitas contas, de facto, a redução continua a ser para o cafezinho e pouco mais, não é significativa e penso que podia ser mais, já que não se investe e se tem ali dinheiro em caixa, quer dizer, então olha, vamos beneficiar pelo menos os municípios. Não sei se terá que ser assim, a não ser que se existir uma política de investimento e um rasgo, vamos investir aqui, é este dinheiro que nós vamos fazer a mais por não baixarmos tanto o IMI, vai ser utilizado para benefício das populações nisto, quer dizer, porque de facto um café a cada um se calhar custa menos do que o que a Câmara tem que investir. Parece-me que é um disparate, quer dizer, o que hoje vemos neste orçamento, mas estava a dizer da política fiscal. Acho que, por exemplo, e o Partido Socialista, aliás, apesar de ter viabilizado esta questão, levantou uma questão relativamente ao IRS, e é verdade, a Câmara de Loures é na área metropolitana a que tem a taxa máxima do IRS. Se isso é significativo em termos de valores, se não é, quer dizer, mas pelo menos era um exemplo político. É que as outras câmaras não têm 5%, têm menos. Quer dizer, aqui à volta de Lisboa é a única câmara que tem isto. Parece-me um bocadinho, pensar um bocadinho, até politicamente, para o PCP, até politicamente poderia ter pensado nisto, quer dizer, não faz sentido que se mantenha uma taxa de 5%. Sim, não é muito significativo. Mas politicamente é um sinal. E, portanto, não podemos estar, por um lado, a reclamar, como tu dizes, quer dizer, o PC reclama de um lado, cativações, reclama de um lado, a austeridade, e depois aqui não faz nenhum sinal. Quer dizer, isto não pode haver dois pesos e duas medidas. Uma, quando está, e aliás é uma das coisas que eu sempre condenei, e acho em todos os partidos, em todos, não faço aqui exceções, que é, na oposição é sempre fácil fazer propostas, depois quando se está no Executivo a coisa já não corre assim, quer dizer, ou somos coerentes ou não somos coerentes, porque isso é muito fácil, quer dizer, mas porquê? Por isso é que cada vez a abstenção aumenta mais, as pessoas começam a perder confiança nisso. Portanto, acho que de facto aqui o Partido Socialista teve muito bem na condução do processo. De facto, o PSD não consegui perceber porque é que votaram contra. Provavelmente agora é uma moda no PSD, vou entrar aqui agora um bocadinho no PSD, até em termos nacionais, é um bocadinho moda se calhar
para algumas pessoas dizer que se vota contra um orçamento antes mesmo de conhecer ou de existir das linhas, portanto é contra por contra, é porque sim, que é aquela coisa dos pais, tens de comer a sopa, mas porquê? Porque sim. Pronto, a sopa tem justificação, mas o pior é quando se diz porque sim, não é? Porque sim não é justificação. E o porque não, neste caso, não é o porque não, parece-me curtinho e de facto ninguém, eu não consigo também tirar nenhuma ilação do porque não. A não ser que, bom, se nós estivéssemos com alguns pelouros, sim, porque estamos aqui numa solução, mas como não estamos com nenhum pelouros, não. Pronto, não será com certeza por uma redução mínima do IMI, porque no passado até as reduções até foram semelhantes e mínimas, e votaram sim, portanto, quer dizer, não deve ser por isso, não sei exatamente porquê. Pronto, acho que de facto o PS teve essa posição que é essencial, o orçamento foi aprovado, quem ganha governa, mas com propostas de medidas que foram acolhidas, e bem acolhidas, também era, como dizes, beneficiava a todos e beneficiava a população, que era o mais importante. E portanto acho que o Partido Socialista está a fazer um bom trabalho, até na oposição. No Conselho está de facto a fazer um bom trabalho de oposição, e isto vamos ver o que é que significa no futuro. Mas neste momento é uma nota muito positiva para o Partido Socialista no Conselho de Louros. É de facto uma nota muito positiva. Vamos agora ao bom e o mau. Desta vez, esta edição escolheu o bom e o mau. Na próxima será o Pedro escolher o bom e o mau. Foi para encurtar um bocadinho o programa. Para encurtar um bocadinho. Nós estamos a ser muito chatos. As nossas mães já reclamavam que era muito tempo. Sim. Que eram as únicas que viam. Não, o bom é, sinteticamente, acho que é sempre bom de realçar a chegada da Carris. A Sacavém, enfim, não chega bem dentro de Sacavém. Mas vamos dizer que a Carris chegou a Sacavém. Agora, isso é uma coisa positiva. Nós já falámos aqui várias vezes de transportes. Se me perguntam, era assim a coisa mais urgente ao nível dos transportes? Não era a coisa mais urgente ao nível dos transportes. Não resolve os principais problemas de transportes que têm a ver muito mais com, vou dizer assim, o interior, entre aspas, do concelho. Aquela zona ali já estava mais ou menos bem servida, mas é sempre uma coisa positiva a Carris chegar a Sacavém. Agora, eu acho alguma piada, e aqui, claro, tinha que dar este parênteses, que é, andamos a Câmara tanto tempo a dizer as coisas do Governo Central ou do Poder Central não é nossa responsabilidade, e depois ali com uma pompa enorme na inauguração, vamos dizer assim, quando é uma coisa que é da responsabilidade da Carris, quanto muito seria da Câmara Municipal, mas de Lisboa, e não da Câmara Municipal de Louros. Acho que faz sentido a medida, acho que faz sentido também nesta lógica da própria estratégia da Carris, que faz sentido que chegue aqui às zonas limítrofes dos concelhos vizinhos, e é bom para o Concelho de Louros, é sempre bom ter mais alternativas de transportes, e por isso realço como ponto positivo. O mau ou o ponto negativo, eu queria, já sei que isto vai levantar alguma polémica, como sempre, mas isso também é giro, falar um bocadinho das eleições do PSD de Louros, do dia 21 de dezembro, e a falar muito rapidamente também do que foi as eleições da JSD Louros, aí só um apontamento que já foram, já não sei bem em que dia é que foram. E começar por dizer uma coisa que é sempre algo que é sempre perguntada: o que é que pessoas que não são militantes de um partido têm a ver com esses partidos? Tem tudo a ver. Quer dizer, eu estou muito interessado em saber como é que o PS está internamente, gosto de saber como é que o PSD está internamente, do PCP não consigo saber, que aquilo é uma coisa um pouco mais secreta, mas isso interessa-me. Já foi mais. Não, mas já foi mais, isso é verdade. Gosto de saber, houve agora, creio que as eleições recentemente no CDS também, gosto de saber que os partidos, gosto de saber, e mais do que gostar de saber, gosto que os partidos que apresentam as suas alternativas para o Concelho de Louros e outros concelhos sejam o melhor possível. Claro, estou bastante interessado nisso. Não é indiferente, por exemplo, eu não voto na eleição, vou dar aqui só este ponto, obviamente, nacional do PSD, mas não é indiferente que ganhe Miguel Pinto de Luz, Montenegro ou Rio. Tenho de ter a minha opinião, isso dava para outro programa, terei a minha opinião e não é indiferente. Isso parece-me uma evidência, quer dizer, isso não, o CDS vai ter eleições, não é indiferente, quer dizer, se nós temos é indiferente o que se passa nos partidos, não é indiferente. Feito este primeiro apontamento, o que é que eu diria? Sinais de preocupação. Primeiro, as eleições da JSD Louros, que, não tenho nenhum problema a dizer isto no meu tempo, eram eleições onde havia programas políticos que eram discutidos, os programas iam para a casa dos militantes, eram colocados em momentos muito mais
difíceis porque não tinha as redes sociais, não havia nada disto, mas havia sites que nós fazíamos para os programas estarem disponíveis. A indicação dos membros das revistas eram por áreas. Quer dizer, este tipo é melhor na área da saúde, vai ficar com essa responsabilidade. Havia aqui uma tentativa. Claro que eu sei que é a piscina dos pequeninos e claro que eu sei que depois a utilidade prática disso era reduzida. Não é dizer, se calhar até um pouco pomposo, esta pessoa é responsável pela saúde. Mas, ok, era, na altura lembro-me que foi a Sara que estava a tirar medicina na altura, mas havia aqui uma tentativa de credibilidade. Estas eleições não souberam que existiam. Quer dizer, aquilo não soube que ia haver eleições. Um dia eu vi um tipo, que é agora o presidente, que é o Bernardo, mais um que foi lançado hoje em dia dizem que não fez nada na JSD e no PSD, mas afinal os presidentes continuam a ser todos lançados pelo mesmo, que é um tipo que aparece a dizer fui eleito. Nunca tinha visto uma eleição assim, fui eleito. Pronto, ganhei as eleições. E depois vamos ver a lista e vamos ver que aqueles elementos que até se destacavam mais da JSD não estão. Não estão. Por que razão? Não sei, ou sei, mas não vale a pena entrar por aí. E, portanto, negativo isso. E agora as eleições do PSD. Quer dizer, a Comissão Política do PSD resolveu demitir-se. Afinal, parece que foi uma demissão. Primeiro era a renúncia, depois é a demissão, não percebo. Mas demitiu-se. Demitiu-se para quê? Para assegurar que tem mandato até às autárquicas. Para assegurar que define os candidatos às autárquicas. Só para isso é que se demitiu. Não há nenhuma outra razão. Primeira razão, aliás, por duas razões. A segunda razão é, podiam dizer assim, eu entendo que não deve haver eleições a 4 ou 5 meses das eleições autárquicas. E por isso queremos fazer uma eleição agora para que haja 2 anos de mandato que vá até às eleições autárquicas. Consigo compreender. Mas então marcam em dezembro, para fevereiro, para março. Não, marcaram em dezembro para dezembro, para 21 de dezembro, que é sábado, creio eu, véspera de Natal. Isto é uma golpada palaciana, não vale a pena dizer de outra maneira. É uma golpada. É um bocadinho que eu costumo dizer o House of Cards dos pequenitos. E é uma golpada. E é uma golpada que vem de um presidente da Comissão de Política que se apregoava a dizer eu sou diferente e não tem nada a ver com a política, sou independente e não sou político. Não, é um sonso. É um sonso que fez uma golpada palaciana. E, portanto, esta é a minha opinião. Esta antecipação é uma jogada terrível. E é uma jogada que passa para fora esta ideia. Já vimos programas a serem discutidos. Hoje, acho que se pode dizer, estamos a filmar dia 13 de dezembro, estamos a 8 dias das eleições. Já alguém viu programas? É que eu continuo a ter, não é programa, eu já nem digo para as pessoas, porque a teoria de muita gente do PSD é, não, quem não é militante não tem nada a ver. Não pode falar. Não pode pôr um gosto, não pode nada. Mas, para as pessoas. Quer dizer, eu tenho se calhar 2, 3 dezenas de amigos ainda militantes do PSD não receberam nada. Zero. Não há discussão programática. Não há listas que se saiba. Sabe-se aí o candidato à Comissão Política e o candidato a presidente de mesa de uma das listas, das 2 listas já, e portanto não se sabe nada. Sabe-se uns apoios, não é? Alguns até vieram em duplicado, não é? Porque parecia que a doutora Jenny apoiaria as 2 listas, mas isso não, pelos vistos apoia só a lista encabeçada por Jorge Antunes. E, portanto, aquilo foi também uma golpadazita. E, portanto, eu olho para isto e vejo com muita preocupação este tipo de opacidade, por um lado, e estas golpadas que foram feitas, eu não estou a colocar as pessoas no mesmo saco. Para mim há uma distinção. Eu evito dizer isto, porque se eu disser que preferia que o Jorge Antunes ganhasse, é um presente envenenado para o Jorge Antunes. Mas, quero dizer, há uma lista, que é a lista do Nelson, que conseguiu reunir naquela lista tudo o que está de mal no PSD. Os piores estão todos lá. Todos. Depois há questões... Para quem não está a dar opinião, bom. Depois há questões... Alguma opinião. Depois há questões que me deixam transtornado. E que eu gostaria que se fizesse até lanço aqui um repto ao jornalista, era interessante que fizesse essas questões. Claro que elas têm que ser respondidas. Se não forem respondidas, são só questões. Não são respondidas, é mais difícil. Mas qual é o grau de afinidade? Eu gostava de saber, sinceramente, do vereador Nuno Botelho com o candidato Nelson. Em que é que se baseou esse apoio? E eu deixo a pergunta, faço já eu, não tenho problema de a fazer. Se esse mesmo lugar tivesse sido dado noutra lista, ele estaria noutra lista e não naquela? Pergunta. Não, aqui não estou a opinar, só pergunta. Ou seja, o que é que presidiu àquela agremiação de pessoas? Não consigo entender. E agora queria dizer mais uma coisa ainda, e com isto terminava. Do lado da lista do Jorge Antunes, por quem tenho o maior respeito, posso ter respeito pelas pessoas, não quer dizer que não me dê. Eu dou-me bastante bem com o Dr. Manuel Dias também. Quer dizer, não há aqui nenhuma questão.
acho que tem pessoas na sua lista, como já disse aqui, como o João Calado, que acho que é um bom quadro, o Paulo Santos também acho que é um bom quadro, e portanto, evidentemente que me parece que é uma lista, para-me dizer isso, conjunto de quadros superior à outra, o que também não era difícil, assim, grande elogio, não é difícil, porque a outra é fraquíssima. Mas custa-me que, e tenho que dizer isto, senão não fique bem, que pessoas com responsabilidades no PSD não estão numa posição. Nós tivemos aqui uma conversa antes de sabermos que ia haver, creio eu, ainda admissão. Não, já sabíamos que havia admissão, não sabíamos é que havia 2 candidaturas. Ou melhor, não tinham sido anunciadas 2 candidaturas. E eu disse aqui que me gostava que algumas pessoas do PSD não estão em posição. Eu, enquanto observador, vamos dizer, gostaria, por exemplo, de saber a opinião do Ricardo sobre qual é que é a lista que prefere. Porquê é que não se diz isto? Porque a ideia de, não, estou na Assembleia Municipal, não posso pronunciar. Isto é mau. E as pessoas com que eu falo, e com isto termino, que são próximas da área do PSD, como eu sou próximo da área, estou farto de dizer isto, não é? Essas pessoas dizem-me, aquilo realmente não faz sentido. Eu posso dizer que desses amigos que conheço, 4 ou 5, com este processo, vieram-me dizer, Tiago, como é que tu fizeste para desfiliar? Já também me vou desfiliar. Porque isto é um processo que magoa as pessoas. Quer dizer, a pessoa olha para isto, é uma loucura. E depois houve-se uns que não são desmentidos, houve ameaças, não houve ameaças, dizes que podes ir naquela lista, não podes. Isto tem que ser esclarecido. E por isso isto interessa. Porque quando o PSD tiver o pior resultado de sempre, muito provavelmente, e descer de 3 para 2 ou para um vereador, e o que é que se passou aqui? Ou agora apareceu aqui a extrema-direita que vem retirar aqui... Isto acontece porque os partidos fazem esta brincadeira. É inadmissível que o PSD, que é um partido que se diz respeitável, que tem, acho eu, ideia de poder ser um dia poder em Loures. Estamos a falar... Essa é uma grande dúvida. Há anos que eu tenho essa dúvida. Se alguma vez pensaram nisso. Se calhar não pensaram. Estamos a falar de um conselho desta dimensão. Quer dizer, e isto parece... Eu queria dizer isto. Estas eleições são menos profissionais, têm menos empenho, têm menos rigor do que quando eu fui candidato à Associação de Estudantes numa escola secundária. Havia mais transparência aí, havia programas, havia listas conhecidas. Eu acho que isto é inacreditável e é demasiado mau para ser verdade. Portanto, é um mal de todo o Conselho. E, portanto, tenho que o trazer aqui. Bom, vamos... Parece-me os 2 temas interessantes. O primeiro, da Carris, obviamente, é positivo. Não posso deixar de dizer que é positivo. Não parece, como disse muito bem o Tiago, eu hoje, isto assim perde a piada. Bem, o último tema... Se nós vamos estar sempre de acordo, isto assim perde a piada. A questão aqui é, de facto, é positivo, é muito pouco, e até, o Tiago pegou aqui numa questão importante, era investir mais no interior, passa a expressão, no interior do Conselho, e mais do que interior do Conselho, a ligação entre o Conselho. E esta é, para mim, a grande falha dos transportes no Conselho, que é a ligação entre o Conselho, entre as 2 cidades do Conselho, que é Sacavém e Loures. Há um déficit de transportes e beneficiava 2 partes. Beneficiava Loures e beneficiava, se calhar mais até, reconheço que se calhar beneficiaria muito mais Loures do que propriamente Sacavém. Sacavém tem esta, aliás, agora até servido pela Carris, não é? Portanto, e por isso não é por acaso que a Carris também investe nesse percurso, obviamente que é vantajoso também, mas há um investimento e há uma luta também nesta questão dos transportes na ligação entre a zona oriental e a zona norte e ocidental de Loures. E, efetivamente, isso é uma lacuna terrível. Chegar de Santiria a Loures é sempre uma aventura, os transportes são poucos e, portanto, as pessoas se calhar também já não tratam nada em Loures. De facto, as pessoas que vão tratar coisas à Câmara são tão poucas, não há nenhuma atrativa em Loures. De facto, a cidade de Loures está sem oferta. Se calhar por isso é que não vale a pena apostar nos transportes. Mas se formos por esta teoria, não apostávamos em nada. A ideia é que se crie atrativos, a ideia é que se crie condições para ter atrativos e ter gente. E de facto, o Conselho está separado geograficamente por um monte e mais do que um monte está separado por falta de transportes. E isso eu acho que, mas de qualquer maneira, obviamente, é um ponto positivo. O Conselho é um todo, não é só Loures, Sacavém,
Não é só a zona ocidental, é a zona oriental, é tudo em conjunto e tem que funcionar em conjunto. E acho que aí e vai-me ser a minha bola para passar para o segundo tema. Aí há uma aposta que tem que ser feita, que nunca foi feita verdadeiramente, que é esta ligação e esta união de Loures, não é? Ou seja, Loures tem que ser mesmo um concelho unido e pensar-se no conjunto. Quando se começa aqui a história do lado de cá, o lado de lá, o lado de cá, o lado de lá, é uma questão complicada, que, por exemplo, e agora passando para outro sistema, portanto, ou seja, positivo no ponto da Carris, mas pouco chique, exatamente. É um positivo, também não temos muito mais. Sufre menos. Curiosamente, relativamente ao PSD, pegando na bola desta questão do lado de lá, do lado de cá, o PSD tinha um modo operandi diferente do que tinham os outros partidos, ou pelo menos do Partido Socialista, que era uma organização que era dividida em dois, não é? O lado de cá e o lado de lá. Não é? O Conselho era dividido pelo lado de lá e pelo lado de cá, em termos de estrutura política. Eu confesso que fiquei, na altura, e na altura falei em alguns sítios sobre o assunto, fiquei muito agradado quando o PSD mudou a sua estrutura e passou a ser Conselho de Loures. E, portanto, e era uma conselhia, não é? Penso que é assim que se chama conselhia também. É a conselhia de Loures e não é o lado de lá e o lado de cá. Porque esse é o pior erro. Foi um erro para o PS durante muitos anos, que foi sempre, também, apesar de ser uma estrutura única, mas pensava muito do lado de lá, o lado de cá, o lado de lá. Quer dizer, não há lado de lá e lado de cá. Quer dizer, há um conselho que tem que ser pensado num todo. Não é o lado de lá, o lado de cá, o lado de lá, o lado de cá. Essa não é, para mim, nunca pode ser um critério. Portanto, o critério é Loures no seu conjunto. E o PSD, de facto, quando mudou isto, eu pensei, bom, estão lá, finalmente, a pensar em ganhar o Conselho. Mas não. E não, e agora pegando naquilo que o Tiago começou, que é, mas o que é que um militante, e eu sou militante de um partido, neste caso do Partido Socialista, tem a ver com o PSD? Pois tem tudo a ver. Principalmente quando o PSD se expõe. Ou seja, se nós estivéssemos a falar de debates que são confinados a militantes do PSD, eu se calhar não tinha grande razão para poder comentar sobre as guerras que estão a existir. Mas, como disse o Tiago muito bem, eu não sei se internamente tem ou não, apesar de ter muitos amigos, aliás, com respeito a quer o Jorge, quer o Nelson, acho que são duas boas pessoas, mas continuam a não pensar no Conselho. E quando expõem as guerras públicas, não estão ali só para militantes do PSD. Eu li-as, quer dizer, até numa rede social. Coisas que não são muito bonitas e que levam o PSD para um nível muito baixo. Eu espero que no Partido Socialista se tenha essa consciência, porque em breve haverá eleições, com certeza, penso que para o ano, início do próximo ano, ou pelo menos no primeiro trimestre do próximo ano haverá eleições. Espero que não cometam os mesmos erros de guerras fratricidas e de falar em distribuições de poder e de ameaças e de quem é que apoia o quê, da maneira como o faz publicamente. E a partir desse momento, qualquer pessoa tem legitimidade para pôr gostos ou likes ou fazer comentários onde quer que seja sobre o PSD. É o PSD que se está a expor à população e acho que está a expor-se. Não é, os motivos é que não são bons, mas acho bem que os partidos se abram à população e que as pessoas percebam as dinâmicas. Mas as boas dinâmicas, as más dinâmicas, de facto as pessoas levam-se a desfiliar, a desinteressar e dizer que o PSD não é importante, só pelo simples facto de que se não querem ser importantes no Conselho, que eu ainda nunca percebi porquê. Houve ali aquela questão quando foi o Pacheco Pereira, o Júdice, houve uma tentativa, mas eu acho que o PSD desistiu de ser poder em Loures. Que é uma coisa que eu nunca consigo imaginar como é que um partido com a força e a implantação que tem no próprio Conselho, em termos legislativos, em termos de europeias, depois não consegue tirar absolutamente nada de positivo. Subiu agora por um fenómeno que nós sabemos que não foi propriamente do PSD, foi um fenómeno pessoal, que neste momento é um partido, não é? Que subiu um bocadinho o seu score e teve mais um vereador, mas como diz o Tiago, corre o risco com estas guerras fraticidas de perder ainda mais espaço, ou seja, está tudo muito preocupado
com o poder interno, esquecendo que para exercer o poder é preciso ganhar. E não é destornarem-se internamente, é apresentar propostas às pessoas. E apresentar propostas às pessoas não é dizer está naquela lista porque foi ameaçado, ou porque não está porque foi ameaçado, ou porque... Isto é a coisa pior que pode existir para os cidadãos. E acho que o PSD tem uma nota, de facto, negativa neste processo, não só para ele próprio, mas para a política, para a dignificação da política. E isso parece-me que qualquer pessoa tem direito a isso, porque eu quero uma oposição forte. Quanto melhor for a oposição, melhor é o Executivo. Isto funciona num país e funciona no Conselho. Ou seja, uma oposição forte, construtiva, aguerrida. Vou dar um exemplo em termos nacionais, porque de facto não podemos esquecer que estamos numa realidade também nacional. A pressão relativamente à questão do IVA da EDP não levou aqui uma posição no Orçamento de Estado, Geral do Estado? Mesmo antes de ele ser aprovado, já houve uma... Porquê? Porque houve pressão da oposição. Portanto, ou seja, uma oposição que apresente questões construtivas e plausíveis, mas que tem que assumir bandeiras. Não é assumir bandeiras que... se eu estivesse no governo, não fazia. Não, são plausíveis, mas são todos. Reparem que esta questão do IVA foi... Toda a gente se aliou, o próprio PSD, nesta situação. Pode dizer, mas se eles estivessem lá... Bom, neste caso até foram coerentes. Coerentes, isto é, coerentes não foram, mas neste caso argumentaram coerentemente. É melhor assim. E, portanto, uma oposição forte no Conselho de Loures, por parte do PSD, também é importante. E é preciso que tenha aspirações a ter bandeiras para o Conselho. Que não vejo, efetivamente. Nas discussões públicas não existem bandeiras. Existem opiniões sobre pessoas... muito más, e questões muito más. E isto é, de facto, um pré-velório, não é, do próprio PSD de Loures. Eu espero, muito sinceramente, que o meu partido não entre... No passado já teve situações mais aguerridas, guerras mais duras, mas eu acho que também, se calhar os tempos eram outros, as guerras não eram tão expostas nas redes, quer dizer, mas a partir do momento em que um partido expõe nas redes sociais os seus pensamentos, está sujeito a que se comente sobre ele. Ponto. E não podem vir dizer que o que é que o não militante tem a ver, ou o militante de outro partido, tem a ver com o PSD. Tem porque isto faz parte da política em geral e uma boa oposição e um PSD construtivo é essencial para o Conselho. E, aliás, discutimos isto em relação ao orçamento, fazem um voto contra sem saber exatamente porquê, nem os argumentos são tão voláteis que não se entende. E, portanto, eu desejaria que, não tenho aqui preferência de nenhum candidato, obviamente, para mim é perfeitamente indiferente, até porque simpatizo com os dois, acho que sou amigo dos dois, acho que os posso tratar assim, pelo menos dos dois que já assumiram essa candidatura, não sei se haverá mais ou não, se ainda há tempo, nem tenho a mínima ideia, mas, portanto, gosto imenso dos dois, acho que, e tenho amigos de um lado e do outro, grandes amigos, e, portanto, agora, não me podem impedir também de dizer, tu não tens nada a ver com isso porque não és do PSD, não, toda a gente tem opinião, e principalmente quando eu me exponho à opinião, quer dizer, eu quando estou exposto à opinião, tenho que ouvir as críticas, e as festinhas, não é? Portanto, esta questão é, a gente tem que estar preparados para tudo, temos que estar preparados para as festinhas e para a porrada, quer dizer, normalmente a gente leva mais porrada, quer dizer, temos que estar preparados, a gente, esta coisa do gente não fica muito bem, mas temos que estar todos sempre preparados quando nos expomos, temos que levar as duas, não gostamos, é certo, mas olha, faz parte, ainda por cima estamos numa estrutura como o Partido Social Democrata, que não é propriamente um partido em início de carreira, não é? Estamos a falar, como disseste muito bem, que se quer responsável, que se quer ambicionar ser poder. Eu acho que já desistiram há uns anos e com isto acho que é definitivamente dizer, nós não queremos mesmo governar a Câmara de Loures, isso está fora de questão, nem queremos contribuir para coisa nenhuma, queremos contribuir para andarmos por aqui. E o andarmos por aqui é a pior nota. Portanto, de facto, uma nota muito negativa para a oposição, neste caso, para um partido específico da oposição, que é o PSD, que está a dar um mau exemplo do que é a política e está a dar um mau exemplo a si próprio, que é a desistência
da Câmara Municipal de Loures e do Executivo, e de pôr bandeiras, e de pôr projetos, e ter ideias para o Conselho. Portanto, preferem ter ideias entre eles, sobre eles, e serem muito importantes. Isso não resulta nada se não tiver um objetivo. Portanto, nota negativa e concordo.